Estamos de volta com mais um Papeando com Cristina Stech. Hoje nós vamos ficar conhecendo um pouquinho de quem é o capitão, professor, mas acima de tudo guarapavano, ali da Vila Kennedy, Nivaldo Orlan. Seja bem-vindo aqui. Vou lhe chamar do quê? Vou lhe chamar de... Acho que ele é professor, né? Professor, então... Boa tarde, Cris. Muito obrigado pela tua acolhida. É um prazer enorme estar aqui. E como você falou, eu tenho toda essa interação pela vida militar, pela vida acadêmica. Então, no Exército, eu sou conhecido como Capitão Orlan. Eu então era, né, porque me aposentei agora. É da reserva. Exato. E na comunidade acadêmica, eu sou conhecido como Nivaldo. E nos condomínios como Nivaldo também. Muito obrigado. Pois é, ele fala nos condomínios porque, além de tudo, ele é síndico. Mas nós já vamos conversar um pouquinho sobre o que é ser síndico de quase 500 pessoas. Deve ser um desafio. Cris, eu não estou te corrigindo, só estou te esclarecendo. São 500 apartamentos. Então, vamos considerar que... são uma média de 3, 4 pessoas? Exato. Então, meu Deus, dá muita gente. São 416 apartamentos. Vamos dizer que cada apartamento tem 2 pessoas. É uma comunidade aí bem grande. Bem específica. Mas vamos começar bem do começo? Ótimo. Então, vamos lá. O senhor disse que nasceu e se criou em Guarapuava, é nativo ali da Vila Kennedy. Como que foi a sua infância? Fala um pouco da sua família. Então, meu pai, ele trabalhava numa serraria, né? No então Piquiri, que é um distrito de hoje Campina do Simão. Na época, Campina do Simão pertencia a Guarapuava, né? E aí minha mãe, como muito incisiva na parte de educação, ela exigiu que meu pai fizesse uma casa e nós íamos estudar para cá. Nós somos de 5 irmãos e veio os mais velhos, até que chegou em 1979 eu vim para cá, para Guarapuava, para estudar. Para poder estudar. Exato. Então a primeira escola que eu frequentei foi uma Rato Vagante. Pertinho ali, né? Dá 800 metros, né? Inclusive agora esses dias eu peguei um GPS, né? E fui calcular, falei, nossa, na minha época era tão longe, né? E agora quando você vê com um adulto é tão próximo. É pertinho, né? E aí eu me criei ali, é um ambiente, realmente ali na época, Cris, era um ambiente muito precário, né? Que é ali atrás do residencial Virmonde ali. Então tinha ali uma valeta a céu aberto, a rua era de chão, né? E é um núcleo residencial ali, né? O Rocha Loures. Bem pra cá, atrás do bar do Vasco ali. Uhum. Então, tinha uma descida ali que a gente brincava de descer de carrinho do rolimã, tinha uns terrenos baldio que a gente jogava bola. No meio do campão a gente jogava bola também lá. E era assim minha infância, sabe? Criando girino, né? Então, nas horas de folga, tinha essa valeta lá, que é uma atividade interessante minha, né? Essa aí, galera, vai ficar surpresa comigo. Eu fazia um tanquinho, né? E aí eu pegava o girino e colocava ali. No começo era maravilha, Cris. Depois, quando ele crescia, à noite era um negócio intenso. A cantoria era medonha, sabe? Mas era uma infância super saudável, né? Hoje o que a gente vê internet, celular, né? Exato. Eu acho que não tem tanta criatividade como você tinha antigamente de criar brincadeiras, criar brinquedos, né? Exato. Até acesso à televisão, veja, Cris, 79, 80, eu lembro que a televisão em casa era TV preto e branco, sabe? Então, tipo assim, a TV que funcionava na época, ela funcionava num horário específico, tipo das 11 às 2, eu não lembro bem. Eu sei que eu vinha correndo da escola para assistir o He-Man, né? Aí, à tarde, eu ia soltar pipa, né? Pegava aquelas panas. Nossa, sou apaixonada por pipa. Cortava e fazia ali, desfiava o saquinho, né? E soltava pipa à tarde naqueles campos no Virmonte. Tá, e aí o senhor cresceu e como que surgiu o exército na sua vida? Cris, tem um fato interessante que um pouco antes de eu ir para o exército, eu peguei e migrei para o Anavanda. E lá no Anavanda, eu tive uma oportunidade incrível na minha vida, que foi disputar uma seletiva para compor uma instituição financeira, como uma menor aprendiz. Então, que bacana. No meu tempo, você poderia trabalhar com menos de 14 anos. Então eu entrei a trabalhar no banco com 13 anos e 9 meses com carteira assinada. Experiência maravilhosa.
porque eu fui apresentado a livros, eu fui apresentado a pessoas com capacidade cognitiva diferenciada do ambiente que eu vivia, não menosprezando onde eu nasci, claro. São então, outras oportunidades, né? Exato. E aí eu fiquei até os 17 e me alistei. No alistamento, eles falaram assim: muito bem, jovem, em 1991 você está selecionado para Brasília. Eu falei: Jesus, que é isso? Né? Peguei, Cris, e cheguei para mim, cara, eu não quero ir para Brasília, porque é difícil. Eu ouvia relatos de que as pessoas iam para Brasília e voltavam de cada um ano 2 vezes para Guarapuava, né? Devido ao custo, né? Sim, da passagem e tudo mais. Eu falei, cara, tem uma forma de eu pegar e não ir para Brasília? Eu tenho. Você muda o teu alistamento para Ponta Grossa. Foi o que eu fiz. Aí eu falei, não, eu vou pegar e mudar para Ponta Grossa, faço vestibular em Ponta Grossa e fico por lá. Daí fiz o vestibular para processamento de dados e não passei. Aí fui para entrevista. Lá no quartel, eu com 18 anos, naquela época, Cris, eu usava o cabelo chitãozinho chororó, lembra? Lembro, um brindinho aqui. Aí naquela época eu tinha cabelo, né? Aí eu cheguei na entrevista, ele falou, e aí, jovem, tudo bem, tudo bem. Você está trabalhando? Cris, não. Quem que te dá emprego com 18 Sim. anos, né? Eu tinha acabado de sair do banco, né? Porque eu era até 18 anos. Você está estudando? Não tinha passado no vestibular. Não. Você é casado? Cris, nem namorado eu tinha. Né? Eu era uma vareta, 66 quilos. Né? Aí eu falei, não. Falei, por que você não quer servir então? Eu falei, aí eu não tive resposta. Claro. Ele falou, então é o seguinte, fique conosco. Você fica 6 meses aqui e vai embora. E eu fiquei aqueles 6 meses e na época era no cinema tinha muito assim, ó, Top Gun, né? Então, nossa, cara, que legal isso aqui e tal, e dar tiro, talvez vou pegar um helicóptero, não sei o quê. Nada disso aconteceu, né? Mas ficava aquela imaginação, sim, né? Sim, projetou, né? Exato. Aí eu fui, né? E aí eles, bora, corria. Atira, deita ou deitava. Faz isso, fazia. Eles olhando, pô, esse tia aí é diferentão, né? E aí eu fiz um teste e fui fazer um curso para cabo. E eu fui pro curso para cabo, nada mudou. Deita, tira, corre, grita, mochila. Que coisa é? Entra no banhado, deita. Continua aquilo tudo, sabe? E, para minha surpresa e para surpresa geral, eu fui muito bem classificado no final do curso. E aí eu fui promovido como cabo IV, que é um cabo que fica só 1 ano e vai embora. Como eu tinha uma experiência de banco, Cris, eu sabia datilografar com os 10 dedos. Sabe o que é isso? Morra de inveja. Morro de inveja, porque aqui, ó. Eu tinha feito Olivetti e Senar. Sem olhar na tela. Tinha uma folha que vinha aqui em cima, eu tinha que datilografar e olhar e contar o número final de caracteres para que a folha não extrapolasse. Então eu tinha essa habilidade. Eu sabia ligar um computador, Cris, em 92. Maravilha, né? Eu sabia fazer... Ele sabia ligar o computador, gente, olha só. Em 91 e 92 era uma coisa maravilhosa, né? Era aqueles, os primitivos que são os copos sauros, né? Que é um computador grandão assim, que ocupava essa mesa toda, aqui, né? A tela pequenininha assim. Mas tinha um negócio aqui atrás. Você tinha que dar uns 10 comandos, você dava um comando e saía, né? Dava um comando e saía. E eu sabia, né? Eu sabia manter organizados os arquivos e tal. Então, eu era uma pessoa... Expert. Com 18 anos naquela época, eu era uma pessoa, né? E falaram, jovem, você não quer ficar no exército? Eu falei, não quero. De novo, né? Daí eu liguei pro meu irmão mais velho, eu falei, Rubão, meu irmão é empresário, sabe disso? Na época ele estava trabalhando no Hotel Atalaia, depois ele foi para De Pascoal. Daí eu falei, cara,
se eu der baixa hoje do exército, quanto que eu vou ganhar em Guarapuava, né? Pensou na questão financeira, Sim, né? claro. Nem carreira eu pensava. Ele falou, cara, você vai ganhar aqui, olha, no máximo um salário mínimo. Tá bom. E eu fui tirar saber quanto que era um cabo ganhava. Na época, o cabo ganhava uns 5 salários mínimos. Nossa, é aqui mesmo que eu vou ficar, né? Por quê? Porque eu, como cabo EV, eu não ganhava como cabo profissional. Aí eu cheguei e falei, viu, olha só, eu trabalhava como segurança do general, sabe? Por quê? Porque como eu fui selecionado para ir para a Polícia do Exército de Brasília, automaticamente eu fiquei trabalhando na Polícia do Exército. Isso por quê? Por causa da altura também influencia? O que para olhar para você dizer assim, ó, você vai para Brasília? Eu acredito que não tenha sido pelos meus belos olhos, Cris. Eu acho que foi pela altura mesmo. Porque existia isso, né? Ah, os mais altos vão para Brasília. Exato, estatura. E tanto é que quando eu entrei na PE, na Polícia do Exército, Sim. eu era um dos menores. Nossa. Então, a gente entra para a altura, eu tenho 1,85 m, tinha uns meninos lá com 2 metros, então eles eram acima da média, né, nacional, que é 1,70 m para um homem, né. E aí eu tava lá e fui, e o pessoal gostava muito de mim, por quê? Porque eu sempre fui muito dedicado, e vibrador, e corria, e cantava, é uma coisa que me emociona ainda hoje. Dia que você ouve o hino nacional, ainda me enche os olhos de lágrimas, porque me emociona, é uma coisa que me encanta, né? Nossa, nosso hino é maravilhoso, né? Não É tem lindo. outro A igual. letra, a melodia, Tudo. o ritmo, tudo parece uma perfeição, muito bonito É mesmo. uma poesia, né? Exato, uma poesia, faz tempo que eu não vi isso, é uma poesia cantada, né? É lindo. Enfim, vamos deixar a música pra lá. Aí, Cris, cheguei e falei, olha, general, eu tive, ponderando, eu estava limpando a mesa do general, né? Eu tive isso bem, se houver uma possibilidade, eu gostaria de ficar no exército. Ele falou, tem sim, vamos ver aqui. E eu fui transferido para um outro quartel e cheguei lá como cabo. Quando eu cheguei lá, Cris, qual é a recepção que você tem quando um alienígena chega no teu ambiente de trabalho? Cara, chegou o filho do general. E eu, né, do interior do Piquiri, né, fui parar lá. Aí é o seguinte, você vai ter missão assim e tal, missão assim. E eu ia e desenrolava, dava meu jeito e cumpria muito bem minhas missões. E aí, graças a Deus, eu fui novamente muito bem orientado. Eu fui trabalhar com uma pessoa, que é o Kerkoven, que ele falou assim, ó menino, estuda, que é uma forma de te libertar da prisão da classe social que você se encontra. Olha. Eu pensei assim, cara, que é isso? E aí, Cris, como eu morava em Ponta Grossa, o que eu fiz? Eu fui morar no quartel. Então eu ficava o dia todo ali, marchando, correndo, gritando, atirando, e fazendo um monte de atividade, né? Porque, enfim, como cabo você já tem uma atribuição mais técnica, né? Aí, à noite, estudava. Tinha uma escolinha na frente do 13 Bib ali, que é o Sampaio, eu ia pra lá toda noite. E final de semana eu fazia cursinho no Master ou Alpha, não lembro lá um cursinho lá. E aí eu fiz inscrição e passei na escola de Sargento das Armas em 92 e em 93 fui pra lá. Aí me formei em 94, como terceiro sargento, regressei para Guarapuava. E aí aqui fez quantos cursos de graduação? Administração, contábeis? Cris, quando eu vim para cá em 94, eu pensei, falando assim, vou desengavetar alguns projetos que eu tenho, que era fazer curso superior. E aí eu peguei, e o meu técnico tinha sido em contábeis no Carneirão, sabe? Tinha aula lá com a Mauri Martini, né? Aí eu vou aproveitar essa experiência que eu tenho, né? Sim. E vou nadar de braçada, né? Por quê? Porque aí eu vou poder usar já a experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho em contabilidade e faço contábeis e tal. Fiz, na época, contábeis era 5 anos. Eu fazia contabilidade e estava no exército. É um sacrifício extremo.
Quem serviu o exército sabe o que eu tô falando, sabe? Por quê? Porque você é exigido no exército 24 horas por dia. E você levar uma faculdade junto, como nós chamamos, você bem moderno. Você veja, eu cheguei no primeiro ano e comecei a estudar. Minha família toda aqui, né? Então me deu algum suporte. Sim. Mas foi um sacrifício extremo, sabe? E aí eu me graduei em 99. Em contábeis. Em contábeis. E como eu estava muito sobrecarregado, porque assim, quanto mais você trabalha, parece que as pessoas enxergam em você maior competência e vão ter... A responsabilidade é maior, né? Vão ter colocando mais carga. Sim. Aí eu, tudo bem, vamos lá, né? Então tinha muitas funções. Eu falei, cara, chega, eu preciso dar uma área, fazer um arejamento para minha mente. E solicitei uma transferência. E fui atendido. Fui parar em Boa Vista, Roraima. Meu Deus. Eu não sabia nem onde é que era. Porque a gente sempre confunde. Roraima. Rondônia com Roraima, né, tal. E a gente fala Roraima e eles falam Roraima. E fui. Na época, já bacharel em ciências contábeis, fui para lá e era um voo, uma vez por dia, que ia para lá. Era uma aventura, me parece que eram 14 horas de viagem, sabe? Porque você ia Curitiba, né? Curitiba, São Paulo, Brasília, daí ia para o Nordeste, ia para Manaus, e daí que Nordeste, Belém, Manaus, aí que chegava em Boa Vista. Conhecia a parte, quer dizer, não conhecia, né? Mas voava por boa parte do Brasil. Boa parte do Brasil, via praias lindas, né? Porque às vezes a gente tinha oportunidade de pegar e entrar na cabine do piloto lá. Então era uma coisa maravilhosa. E lá em Boa Vista também, operacional, corre e tal, não sei o que, vai, não sei o que. E tudo que eu fazendo, me dedicando muito, sabe? Aí um belo dia, eu pensei, poxa vida, eu gosto muito de comunicar e transmitir o conhecimento. E eu estava trabalhando já na parte administrativa agora, porque a partir do momento que você vai tendo esse ciclo de vida tua militar, você vai saindo da parte operacional e migrando para a parte administrativa. Como eu era formado em contábeis, sou formado em contábeis, eles me colocaram num setor lá que é gestão de patrimônios. E na época, acredite, Cris, em 2000 existia uma coisa chamada jornal impresso. Aí tinha uma folha lá, Cris, uma oportunidade de trabalho, de processo seletivo para professor. Eu olhei aquilo lá, bom, peraí, eu dou aula para o soldado aqui. Sabe o que eu vou fazer? Não, ser eu vou dar aula lá igual eu dou aqui. Cheguei na seleção e dei aula e tal. Aí saí assim, você fica inseguro, né? Quando você faz assim. Sim. Lá. Quando eu saí assim, uma professora de matemática chegou e cochichou no meu ouvido. Viu? Muito obrigado. Eu falei, você é a primeira pessoa que fez entender o que é contabilidade. Aí eu já ganhei um dia. Com certeza. Fiquei satisfeito, né? Autoestima, segurança, lá em cima. Aí fui pra casa. Na época nós tínhamos um celular que era um celular que aqueles que abria, sabe? Que era difícil pegar. De repente me ligaram. O senhor trazer sua carteira de trabalho, não sei o quê. Olha, foi aprovado. Beleza. Então, nesse momento eu entrei no mundo da docência. E é maravilhoso. É uma paixão assim que você é indescritível. Porque você acompanhar a transformação do ser humano, a evolução da pessoa, assim, você inspirar pessoas, Cris. Eu posso contar aqui vários relatos assim de ex-alunos meus. Nós estávamos num evento com autoridades de contabilidade, daí foi feito umas perguntas e um aluno respondeu e ele ganhou um prêmio. Aí ele chegou e falou para mim, aí eu cheguei e falei, cara, você ganhou o prêmio pela resposta que você deu, parabéns. Ele falou, parabéns para mim não, professor, parabéns para você. Olha. Eu falei assim, como assim, cara? Você me ensinou. Cris, isso é indescritível.
Isso infla o teu ego de uma forma positiva. Sim. Entendeu? Isso foi maravilhoso para mim. Depois eu vim para Guarapuava, continuei dando aula. E aí você está andando na rua, você encontra. E aí, professor? Tudo bem, tudo bem. Professor, oi. Fui promovido. Olha. Sério, cara? É, professor. Porque a linguagem com o jovem tem que ser mais descolada. Sim, sim. Então, sério, cara, não é uma ofensa, mas sim, é uma interação. Você está fazendo parte do mundo. É a mesma linguagem, né? Exato. Professor, sou gerente do banco. Não acredito, cara. Me dá um abraço. Por quê? Porque aquilo ali, Cris, é a consolidação de uma inspiração, de um sonho que você passou para ele. E ele vir compartilhar com você é indescritível. É você moldar o ser humano, né? É incrível, sabe? É incrível você ver essa transformação, essa inspiração, essas realizações, sabe? É incrível. Vamos voltar para o exército? Não tem dinheiro que pague, né? Não. Vamos voltar para o exército, porque nós temos um assunto aí bem minado. Ele sai da mina do exército e vai para um outro terreno aí, bem arenoso. Aí, Cris, de lá eu vim. E aí, maravilhoso. Boa Vista é maravilhoso. São rios enormes, banho, onça, jacaré. Ai, natureza. Mas sucuri não. Não, assim, eu também tenho medo, eu tenho prudência com todo tipo de animal, né? Porque eles são animais, né? Tem que ter respeito, né? Exato. E aí eles na deles, na minha. De lá, eu pedi outra transferência e fui transferido para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Outra cidade planejada. Há exemplo de Boa Vista, porque Boa Vista ela é uma rotatória em que estão todos os poderes e a partir dela as ruas se abrem como leque. Ai, que lindo! 4 pistas. Nossa. Que vai e 4 que vem. Então você tem estacionamento, você tem ciclovia, você tem ônibus, você tem... Então é maravilhoso. Planejamento, né? Campo Grande é a mesma coisa. É uma cidade planejada, bem ampla. Cheguei lá, maravilhoso, custo de vida maravilhoso, as pessoas, e voltei da aula. E porque você leva o currículo, né, e entra no processo seletivo, e automaticamente é chamado pela experiência, pela expertise que você tem. Dando aula, visitando o jardim, visitando bonito, foi maravilhoso. Num belo dia, Cris, eu estou dando aula, daí falando assim, o aluno dispersivo, né? E eu, cara, você não vai me dar atenção hoje, né? O que eu fiz pra você que está de mal comigo? Ele falou, não, professor, eu estou estudando. Pra quê, cara? Porque eu vou fazer vestibular de Direito. Falei, cara... Não acredito. Olha, saí das... saí das exatas. Cara, tudo bem. Mas se não quer dar uma atençãozinha pra mim, depois você gosta de estudar. Daí ele me desafiou. Ele falou, professor... Você fala isso porque você não faz direito, não passou no curso de direitos. O quê? Temos uma aposta aqui. Eu e você vamos fazer a inscrição para direito e vamos ver qual de nós dois passa. Passei, Cris. Passei em direito na Federal do Mato Grosso do Sul. Nossa. E aí? Eu fiz direito, sabia? Que maravilha. Fui até um tantote também, mas... Mas é sofrido, sabe por quê? Porque nós, das contábeis, nós somos objetivistas. Sim. Ou seja, 2 mais 2 são 4. Ponto. Vamos para a próxima pauta? No direito, não. 2 mais 2 é quanto? Viu? Deixa eu ver o que está escrito no contrato. Sim. Como assim contrato? Não, peraí, mas tem a jurisprudência. Hã? Não, é uma disciplina maravilhosa, né? Sim. Uma matéria, sim, apaixonante, que faz parte do teu dia a dia desde o momento em que você é concebido, né? Exato. Mas não é para mim. Exato. Então, aí eu sofria com isso pela contabilidade ser objetivista. Nossa! E o direito subjetivo. Contraponto. Porque depende da entonação que você falou, o que você quis dizer. Aí eu sofria e levava o curso de direito mais as aulas. Dava aula e ainda estava no exército. Daí, falei, tá de bom tamanho Campo Grande, vou voltar para Guarapuava. Voltei para cá
Daí eu não tinha terminado de Direito, transferi para uma faculdade daqui. E aí, eu não estava dando aula, eu falei, não, deixa eu dar uma arejada, né? E aí no TCC eu fundi o Direito e a Contabilidade. Ai, que lindo. E aí a galera falou, como assim, cara? Esse cara o quê? Ele fundiu, ele vai fazer um planejamento tributário aplicado a empresas de grande porte. Isso em 2010. Daí a minha orientadora era do curso de Contábeis e do curso de Direito, são os dois orientadores. Daí eles foram se apaixonando. No dia da apresentação do TCC, chamaram o coordenador do curso de Administração para a banca, coordenador do curso de Contábeis, coordenador do curso de Direito, a coordenadora pedagógica e o diretor da instituição. Eu falei, gente, eu fiz uma coisa errada. Nossa, mas eles peso pesado ali. Eles estavam curiosos, né, pelo resultado. Eu cheguei na sala de aula e eles falaram muito bem. Você teria uma dificuldade de apresentar o teu trabalho sem a utilização de meios audiovisuais? Eu, não. E comecei a dar aula, né? E aí, os 3 capítulos eram sobre contábil, 3 capítulos sobre direito. E no final eu fundia tudo, né? Aí eles... terminou a apresentação, né? Aí veio o massacre, mais um massacre do bem, né? Porque quando você está sendo avaliado, você vai defender aquele teu projeto com teu filho, né? Como estão falando mal do teu filho? Aí, sabe, terminou isso em 2010, aí eu saí de férias, fui pra praia, desliguei o celular, desliguei tudo e fiquei 30 dias. Quando eu voltei e liguei o celular... cheio de mensagem. Aí eu retornei. Falei, ó, meu diploma ficou pronto, alguma coisa, né? Voltei lá, não, o senhor tem interesse de dar aula aqui na instituição? Falei, nossa, quanta honra, claro, né? Então, aí eu voltei da aula no Exército ainda, então nessa época eu já tinha sido promovido a primeiro sargento do Exército e dava aula à noite, sempre com essa orgulho, com essa intenção de inspirar pessoas, sabe? Mostrar para um garoto qual a possibilidade de ele abrir o negócio dele. Né? Mas eu acho que assim é uma coisa muito bacana, porque na verdade o Exército também ele formata o cidadão, vamos assim dizer, né? Então, uma coisa consegue linkar com a outra, né? Exato, porque no Exército nós formamos valores. Sim. Né? Então é uma coisa apaixonante, porque o Exército, eu falo assim, que você pega uma pessoa que não, é um garoto que não sabe ler, nem escrever, nem andar, né? Sim. Um exemplo, uma analogia. E aí, durante um ano, você ensina ele a andar, ler, escrever e devolve ele para a sociedade como um ser humano maravilhoso, sabe? Então, por quê? Porque quando você pega o soldado, ele é de um universo totalmente heterogêneo. Por quê? Eu tenho um garoto que está indo para a universidade, eu tenho um garoto que está semi-alfabetizado, um garoto que está no ensino médio, no ensino fundamental. Eu tenho um cristão, judeu, ateu, agnóstico. Eu tenho um loiro, moreno, negro, pardo. Diversidade mesmo, né? Todos num único ambiente. Aí quando você começa a trabalhar com eles, e você já acompanhou várias formaturas lá no quartel, você vê... É lindo. No início, eles são, digamos assim, uma coordenação motora um pouco limitada. E quando você vem em agosto, que é o dia do soldado, você fica chocado. Porque quando você assiste aquilo ali, a energia da juventude, a disposição, a emoção que eles causam, né? É uma coisa maravilhosa. Então eu trabalhava com esses dois públicos, né? O acadêmico, que trazia esse resultado para mim, e um soldado que depois você encontrava. Daí, sargento, casei, tô morando não sei aonde, sou motorista de caminhão, tô na faculdade, abri meu negócio. Pois mas e daí? Eu tô vendo assim que o senhor é um apaixonado por aquilo que faz, né? Uma imersão assim de corpo e alma. Exército, porque
Gente, o olho dele brilha. O olho dele brilha quando ele fala no exército, mas o olho dele enche de lágrima quando ele fala como professor, né? Esse retorno que é devolvido ao senhor, né? Pelos alunos. E aí, tudo bem, faz uma pós em administração, junta esse tripé aí. É pior, Cris. É pior? Porque eu comecei a dar aula e aí você começa a conviver com pessoas do mundo acadêmico. E aí um belo dia eu fui convidado, vamos fazer mestrado na Federal do Paraná. Aí eu fiz o processo seletivo da Federal do Paraná e ia ser uma coisa assim, sobre-humana para eu cursar o mestrado lá, porque as aulas eram terça e quarta. Nossa! Então, o que eu tinha feito o projeto? Eu vou pedir férias, terça e quarta, vou quebrando as minhas férias para fazer o mestrado. Mas era um projeto doido, né? Doido e não tinha como realizar. Nossa, quebrar férias? Eu não só quero férias terça e não quarta. tinha como você realizar isso, não era impossível. Não consigo imaginar a viabilidade assim, disso. E Cris, veio o mestrado de administração na Unicentro. Foi lá. Aí eu dizendo, cara, você não acredita. O mestrado em administração do Unicentro foi aprovado. E aí eu abri mão daquela seleção da Federal do Paraná e vim para cá. Fiz o processo seletivo, fui aprovado e cursei o mestrado em administração em inovação e tecnologia. E a minha dissertação é exatamente na área de inovação, é a implementação de um parque tecnológico em Guarapuava. Olha só, estamos nele. Estamos nele. Eu não gosto de jogar confete ou holofote em mim, mas você veja, isso foi em 2013. E eu entrevistei as personalidades que implantaram esse parque tecnológico aqui. Eu entrevistei eles na época. E na época tinha sido contratada uma equipe do Sapiens Park de Florianópolis para análise da viabilidade de implantação de um parque tecnológico aqui. Então, eles foram objeto de estudo do meu projeto, que na verdade hoje existe, mas assim, não quero dizer que é minha autoria, não. Foi embrião, assim, né? De repente alguém teve um insight, uma coisa, mas não é essa a minha pretensão, né? E aí eu tinha contábeis, direito e administração e trabalhava nessas áreas. E aí, quando surgiu, o exército vai evoluindo, vão surgindo cursos, eu trabalhei na Olimpíada. Olha. Como segurança na Olimpíada. Nossa, que legal! No Rio de Janeiro, Cris. Nossa! Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas vou te contar. Olha só, na época, Cris, em 2014 foi a Copa do Mundo no Rio, 2016 foi a Olimpíada. Aí eu fui para lá. E assim, um negócio maravilhoso. Nossa! A Olimpíada, porque assim, nós somos humanos normais, o atleta não. O atleta, o biotipo dele é específico para aquela modalidade. Eu fui assistir o rugby feminino, né? Aí nós lá, quente no Rio, de manga regata e tal, na arquibancada. Terminou, as meninas de Ilha Fiji, que eram os competidores, terminou o jogo delas e elas vieram sentar na nossa frente. A estrutura corporal das meninas era impressionante. Que eu fiquei com vergonha e escondi meus braços. Falei, meu Deus, olha o tamanho dessas meninas assim. Por quê? Porque o biotipo do atleta é uma coisa assim impressionante. Impressionante. O atleta ali, aí depois eu tirei foto com o Arthur Nori, que é aquele campeão mundial das argolas. O braço dele. Imagina! Meu Deus! Para sustentar o corpo, que meu Deus! Sabe? Assim, então, cada atleta é um atleta. Cada atleta com uma modalidade específica, é impressionante. Aí, fui passando, e aí, sempre que vinha uma missão do Exército, eu não colocava alguma objeção no cumprimento dessa missão. Cumpri da melhor forma. E isso é muito reconhecido pela Força. Então, eles foram me dando oportunidades para evoluir profissionalmente dentro do Exército. E, quando eu estava em 2016, lá no Rio, eu estava fazendo mestrado.
Aí todo mundo falou, nossa, cara, quebrar tuas pernas teu mestrado. Eu falei, não. Por quê? Porque agora que eu estou no Rio, eu vou fazer meu campo de pesquisa lá. Fui visitar os parques tecnológicos da Ilha do Fundão. Olha, que bacana. Fui visitar São José dos Campos. Fui visitar os parques tecnológicos ali. Então, você veja, a oportunidade que a vida te dá, muitas vezes, você tem que saber como usar. É olhar além, né? Eu sempre digo que a gente não pode olhar o que está na tua frente, você tem que olhar o que está além, né? Um olhar periférico, como eu costumo dizer, para você poder encontrar a essência mesmo daquilo que você procura, né? Que você está buscando. Veja, lá em Campo Grande, voltando um pouquinho, aconteceu uma situação interessante. Quando ele pegou e falou assim, eu fui transferido, eu e um amigo meu fomos transferidos, né? Eu falei, cara, tem que ir na universidade pedir minha transferência. Ele olhou para mim, transferência, cara? Sim, eu faço direito aqui na Federal do Mato Grosso do Sul. Ele falou, não acredito, cara. Nós chegamos junto e estamos indo embora junto. Você fazia direito e eu não fazia nada, entendeu? Então a gente tem que pegar e aproveitar essa oportunidade Sim. que a vida dá pra gente. Fazer. Pois é, mas eu quero entrar numa outra oportunidade aí. Vamos lá. Pelo que eu acho que eu percebi, você que nos assiste aí está percebendo também, que ele aproveita, não deixa o cavalo passar encilhado, como diz o Guarapavano, né? De jeito nenhum. Vai-se embora. Como que a política está surgindo na sua vida? Cris, aí... Mais um desafio? Mais um desafio. Foi assim, em dezembro de 2023, eu fui promovido a capitão e automaticamente eu iria para a reserva. Eu falei, eu preciso ocupar essa mente com alguma coisa. Eu juntei grupos de alunos para mentorar e abrir empresas, né? Como eu, mentor das empresas, e fazer como se fosse lá umas startups com anjos investidores, né? E aí, durante uma reunião, o meu aluno falou, professor, por que você não entra na política? Eu falei, cara, é um assunto que não tem relevância com a nossa reunião. Vamos continuar a reunião? Terminou a reunião, ele falou, não, professor, estou falando sério, ó, o senhor é formado em contabilidade, o senhor tem expertise em finanças, tributação, gestão de pessoas, o senhor trabalhou 33 anos de administração pública, o senhor sabe o que é um orçamento, o que é um empenho, o que é uma licitação, qual é as fases da despesa, como faz com a receita. Então, o senhor é uma pessoa adequada. E o que o senhor está nos ensinando aqui é como abrir rapidamente uma empresa, de forma que você não fique ali engessado. Você estava comigo, Cris, no Fórum Regional da Indústria. E lá, o que eu me assustei? Que no Paraná, eles levam em média 8 horas para liberar um CNPJ de uma empresa. Eu esfreguei as mãos e falei, maravilha. Vamos ver na esfera municipal. E aí eu fui analisar e falei, cara, não é 8 horas. Não é 8 dias. Às vezes são 15 dias, às vezes demora um mês. Aí eu comecei a entender por que ele tinha vindo falar comigo. E aí, depois desse momento que eu falei com ele, eu comecei a pesquisar e comecei a perguntar para pessoas que estavam envolvidas no meio da política, com uma experiência madura maior que a minha, inclusive mais conselheiros mesmos, os anciões, e aí eles começaram a me aconselhar com relação à política. Quando eu vi, eu estava tão... E aí, claro, eu conversei com minha esposa, há uma resistência inicial. Quando você começa a analisar e ver qual que é o propósito da política, né, e como está, você começa a se envolver e ela entendeu qual era o meu propósito naquele momento. Depois fui e falei do meu irmão, né, o Rudy, que é o meu irmão mais no meio, ele foi presidente da SIG, inclusive. Daí o irmão mais velho sabe como é que a gente fala com a gente, né? Ó, cara, você vai assumir? Não. E como ele me estava dando um conselho lá, como se eu já estivesse lá, né? Falei, irmão, eu vim aqui pedir uma orientação para você, eu não vim. Ele falou, não, você vai. E a condição é que você tenha exclusividade no projeto.
Hoje você desenvolve atividade militar, docência e também é síndico do condomínio. Cara, se você quiser, você tem que fazer um negócio muito bem feito. Então, qual que é a minha condição? Que você tem exclusividade nisso. E nisso as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu me aposentei do exército. A docência, eu pedi afastamento. E nessa semana teve eleição para síndico. Eu não propus meu nome para como síndico. Então, como eu não concorri, eu não fui eleito. Foi eleito outro menino lá. Que vai... Já começou a trilhar o caminho, então. Exato. Nisso, vieram conversar comigo, alguns partidos vieram conversar comigo. E aí vieram a equipe de marketing e não sei o que, e eu fui me assustando. Por quê? Porque até então eu não tinha noção de como é esse mundo da política, né? Toda essa incorporação, esse contexto, né? Porque, meu Deus do céu, quanta coisa que você tem para se envolver, né? E aí eu fui me envolvendo. Tá, e o senhor optou pelo Partido Novo. O senhor chegou a ter convite para ir para outras siglas, e por que o Partido Novo? Cris, o Partido Novo, ele tem uma coisa muito bonita que é a essência dele. Ele tem uma coisa muito bonita, veja bem, Cris, nesse momento não estou comparando com os outros partidos porque eu não tenho experiência com os Sim. outros partidos, porque a minha filiação foi 23 de março. Até 5 de abril tinha um prazo. Então, a ideologia do Partido Novo é essa, sabe? Que você seja uma pessoa correta, uma pessoa que trabalhe em prol de objetivos comuns, que você faça um bom uso do dinheiro público. Não é apenas não cometer a corrupção, mas fazer uma aplicação decente do dinheiro público. Porque o dinheiro público mal aplicado é também um furto. Mas o senhor não acredita que isso aí deveria ser um dever de todos os partidos, não exclusivamente de um? Então, e foi exatamente esse motivo que me levou a excluir esses partidos que me convidaram e optar pelo Novo. No Novo, você, para fazer parte disso, eles fazem uma análise do teu CPF e você faz um curso que você tem que fazer como pré-candidato. Para esse curso você tem que fazer e ser aprovado. Quando você é aprovado, você está apto a ser pré-candidato. Aí depois vai para a convenção. Você veja, e todo esse conhecimento que eu tive ali na parte desse curso pré-campanha é maravilhoso. E eu penso isso, sabe? Que o cidadão que é eleito, ele não deveria ir para a Câmara lá em janeiro. Não. Dia 10 de outubro ele deveria ser matriculado, deveria conhecer sobre legislação, conhecer o funcionamento da Câmara. Por quê? Porque quando eu fui assistir as sessões lá, a impressão que eu tinha é que tinha gente que estava aprendendo qual é a função do vereador naquele momento. E isso me assustou? Desculpa, eu tive que rir porque o senhor começou a participar das reuniões da Câmara depois que o senhor despertou para essa vertente aí de política partidária, né? Exato. E o senhor se assustou com o que o senhor viu lá. Cris, eu não estou sendo arrogante. Sim, nem menosprezando as pessoas. O que eu estou dizendo assim, ó, que muitas vezes a pessoa vota em alguém que faz uma piada e viraliza. Sim. Veja, eu não estou dizendo que a pessoa tem uma limitação cognitiva, ela é inteligente, Sim. mas para fazer piada, Sim. não para fazer leis, legislar políticas públicas, entendeu? Muitas vezes eu voto lá em alguém que participa de um reality, legal, mas então eu estou fazendo um voto de alguém que vai fazer a diferença na sociedade, ou estou fazendo um benefício social porque ele não ganhou o reality, agora vou eleger ele para que ele receba o salário político, sabe? Então, isso aí me deixou muito frustrado e me impulsionou para que eu tomasse uma decisão, tomasse uma atitude e colocasse meu nome à disposição, sabe? Esse foi um dos motivos, sabe? Tem muitos mais. Né? Pois o senhor não acredita assim que a sua
com todo o seu know-how, né? Uhum. O senhor vem do exército, o senhor vem para a docência, o senhor vem, enfim, para uma série de atividades acadêmicas, e que essa sua percepção que o senhor teve em ir nas primeiras sessões, assim, isso não vai causar um choque muito grande, de repente, você acaba sendo eleito, e aí chega lá. Eu digo isso porque eu ouço muito isso. Nossa, mas eu pensei que fosse diferente, eu não vou conseguir fazer nada, porque então é um conhecimento muito supérfluo e até romântico do que é a política partidária. Eu entendo perfeitamente o que você falou, mas assim, Cris, o que eu tenho que fazer é algo. Eu não vou ficar mais sentado assistindo as coisas acontecerem, de que as pessoas tomem decisões. Você sabe o que é morar em condomínio, Cris? Morar em condomínio é muito difícil. E quando veio a pandemia, ninguém lembrou de condomínio. Deixaram todo mundo preso lá, sem dar uma justificativa, uma explicação. Quando fizeram a legislação, as pessoas não sabiam o que era um condomínio, quais eram as regras para evitar o isolamento social dentro de um condomínio. Sabe o que é isso, Cris? Isso aí é muito revoltante, porque como que você vai fazer com que as pessoas fiquem presas no condomínio, sendo que a legislação foi feita para residência? Né? Você veja, hoje eu tenho uma taxa de coleta de lixo que é cobrado num condomínio ou mesmo que numa residência. Só que o meu condomínio são 416 apartamentos em que o caminhão coletor faz a coleta em 5 minutos. Eu tenho lá reciclagem, eu tenho compostagem, eu tenho aproveitamento de óleo e eu tenho o resíduo orgânico. Ele estaciona, é todo feito, ele preparado para coletar, mas preparado por mim. Coleta seletiva. Por mim, por nós, exato, por nós do condomínio. Porque quando veio o alvará de construção e veio a BITSE, a primeira coleta que foi feita no nosso condomínio foi rejeitada. Aí eu pensei assim, peraí, nós temos um condomínio que tinha um projeto que foi aprovado e agora o caminhão coletor não faz a coleta porque não está de acordo? São órgãos diferentes? Então, isso é a sinergia, a interação entre os órgãos, é desburocratizar. Como é que você não tem a noção de que você tem que encaminhar o projeto de um setor para o outro para analisar se a lixeira está compatível? Mas que diferença faz? Muita diferença. Muita diferença. Isso é sustentabilidade. Sim. O resíduo que eu faço a compostagem na horta do condomínio, que nós fazemos, o resíduo que nós fazemos compostagem na horta do condomínio, ele deixa de ir para o aterro, sabe? Isso aí é uma coisa maravilhosa, porque ele automaticamente recupera o ambiente, porque gera uma nova... E a senhora acredita que, por exemplo, uma Secretaria do Meio Ambiente se atenta para esse tipo de coisa? Porque isso aí são gestos muito simples à primeira vista, Sim, mas que tem um impacto muito grande na vida das pessoas e principalmente na questão ambiental. Sabe, Cris, eu não tem como eu fazer uma crítica, né? Porque cada um que está lá vai tomar a decisão de acordo com aquilo que ele julga que é o mais correto naquele momento, sabe? Então, o que eu vejo é que para essas situações eu tomaria decisões diferentes. Ou então orientaria para que tomasse decisões diferentes. Por exemplo, eu vejo essas caçambas já que você está falando de meio ambiente, essas caçambas abandonadas aí de recolhimento de entulho, de lixo, às vezes à noite eu encontro comandando pela cidade. O pessoal entra dentro e desce a ladeira ali com a caçamba, né? Nossa. Então, o que faltou? Será que faltou uma orientação, uma definição, um planejamento, né? Então, quando eu começo a ver tudo isso e vejo que a ideologia do Partido Novo tem
essa essência, eu me identifico muito, sabe? E começo a me colocar à disposição, sair pro jogo, sabe? Porque a gente ficar reclamando não resolve. É a mesma coisa que você entrasse num grupo de WhatsApp e só reclamasse. Você não propõe a solução. Que é o que acontece. As pessoas só reclamam. Só reclamam. Aí quando você fala assim, tá, e o que você quer que eu faça? Ele não tem resposta. Então, por isso que eu não deixei de reclamar no grupo do WhatsApp e estou propondo soluções, sabe? E são, como você falou, são coisas simples, mas para quem? Para quem vive a cidade. Vai ser um grande desafio. Vai ser um grande desafio. Mas eu queria então desejar uma boa sorte para o senhor nessa nova caminhada. É o que a gente espera, e eu acredito, né, que toda essa paixão que o senhor tem aí pela docência, pelo exército, por todas as coisas que o senhor abraça mesmo, né? Sim. Que isso ocorra então nesse novo desafio. E eu queria deixá-lo à vontade. Obrigado, Cris, pela oportunidade de estar aqui e principalmente para me expressar, né? Para conversar com as pessoas. E hoje, as pessoas com quem eu converso, é incrível a maturidade política que as pessoas têm. Elas vêm, muitas vezes você vem falar de forma despretensiosa a tua intenção e eles te deixam em xeque. Isso é muito bom porque me parece que a gente está ganhando com a maturidade política do eleitor, sabe? E esse momento que você está dando essa oportunidade para mim e para os demais candidatos é uma coisa maravilhosa, porque ele vai ter a oportunidade de fazer uma escolha, né? E detalhe, fica gravado nisso aqui. Sim. Então ele vai ter condições mais tarde que a gente for falar, escuta, e aquela situação lá, como que ficou, né? Então agradecer você e trabalhar, né? É uma coisa que eu gosto muito, né? Trabalhar e servir as pessoas. Bacana, a nossa intenção aqui com esse bate-papo é justamente isso, né? Trazer pessoas novas, com ideias diferentes, porque a gente entende que a oxigenação dos poderes públicos ela é muito salutar e é necessária acima de tudo, né? Então, obrigado, senhor, mais uma vez por ter se disponibilizado a vir aqui conversar, abrir um pouco da sua vida, né? Nos contar quem é o Nivaldo Orlan, o professor, o capitão, acima de tudo, o cidadão, né? Bem, obrigada então a você que nos acompanhou em mais esse Papeando com Cristina Stech, e lembre-se que a gente vai ao ar às segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas, pelas nossas redes sociais ou pelas plataformas de áudio da sua preferência.